Bom, eu sou Marcos Valério XR, sou filósofo, falando diretamente de Brasília, expressando minha opinião a respeito do que está acontecendo. Eu acho que, diante dessa situação, em março de 2016, todos nós faríamos um grande favor ao nosso país, todos nós de qualquer espectro político e ideológico, se assumíssemos claramente quais são os nossos interesses no que está acontecendo e parar com esse fingimento ridículo de que está em jogo uma luta contra a corrupção. Porque somente quem tem uma visão infantil da realidade pode realmente acreditar que está havendo uma cruzada da ética contra a corrupção, contra os melhores interesses do país. Por favor, não sejamos estúpidos, não façamos esse papel de otários. Tanto no governo quanto na oposição tem interesses muito mais profundos e muito menos confessáveis para o que está em jogo. Eu acho que praticamente todo mundo, a grande maioria, sabe disso muito bem. Então, e o que é que está em jogo? O que está em jogo é o seguinte: o Brasil sempre teve em disputa, foi um território de disputa de ideologias e interesses econômicos divergentes. Para simplificar, ainda que de uma forma grosseira, mas creio que no momento útil, nós podemos dizer que nós sempre tivemos uma agenda internacionalista liberal que, via de regra, submete o nosso país aos interesses, especialmente dos Estados Unidos. E eu acho que isso é completamente evidente. A maioria dos brasileiros entende isso perfeitamente, com graus maiores ou menores de comprometimento, quer seja acreditando que isso tem um benefício em contrapartida ou não. Mas isso acontece. Um alinhamento com interesses estrangeiros norte-americanos, um alinhamento de fundo econômico liberal, em geral de tendência privatista. Por outro lado, nós temos uma tendência mais nacionalista e estatista, que atualmente está alinhada com outros interesses estrangeiros, interesses geralmente representados por Rússia, China ou outros países, em parte como a Índia, alinhados mais ou menos ao espírito do BRICS, e alguns outros países que são considerados contra-hegemônicos, ou seja, resistentes à hegemonia globalista dos Estados Unidos. Então o que temos em jogo basicamente é isso. Aliás, ao longo de toda a história nós podemos observar claramente uma tensão entre desenvolvimentistas nacionais, do qual a expressão máxima sempre foi Getúlio Vargas, e outros que têm um viés mais liberal, querendo abrir mais a economia brasileira à exploração externa. Eu não vou, nesse momento, me comprometer com qual desses modelos é mais interessante ou mais benéfico, porque nem sei dizer se algum de fato o é. Mas acontece o seguinte: todo esse teatro que está acontecendo a respeito de luta contra a corrupção, de uma forma extremamente hipócrita, porque nós sabemos muito bem que há interesses não só ocultos, mas até mesmo declarados, de pessoas que, por exemplo, decidiram iniciar a investigação dos fatos do Petrolão somente a partir do governo Lula, mesmo quando sabem que isso aconteceram muito antes e deliberadamente decidiram investigar só a partir do governo Lula. Todos nós sabemos que tem uma vasta onda de corrupção precedente e totalmente fora desse alinhamento do governista atual, apesar de haver uma outra linhagem de corrupção dentro do governo também. Isso é o ponto. Isso já foi amplamente explorado das mais diversas formas por qualquer um que queira tomar conhecimento do assunto. Sendo assim, é óbvio, completamente evidente, de que não tem ninguém preocupado com o combate à corrupção, porque se tivesse, meu amigo, você não estaria indo na rua para defender lado nenhum, porque não faz o menor sentido você ter cara de pau de dizer que está combatendo uma coisa que você sabe que a alternativa, imediatamente, que assumiria após a queda desse sistema atual, desse governo atual, faria a mesma coisa, se não pior, e você sabe disso. Então não mente, não seja hipócrita. Assume logo que você tem um interesse diferenciado, que não é um interesse escuso, pode ser um interesse perfeitamente legítimo e justificável. Ora, se você acredita que um determinado modelo econômico vai ser melhor para o país, vai gerar mais desenvolvimento, vai gerar mais emprego, mais estabilidade, mais segurança, então é perfeitamente compreensível que você esteja disposto a sacrificar um ou outro caso de corrupção aqui ou ali para dar conta de um bem maior. Isso é compreensível, não é vergonha admitir isso. Se você quiser se fechar numa defesa absoluta e intransigente de tudo que é certo, sem se sujar em absolutamente nada, parabéns também, mas você não tem lugar, você não tem opção, você não tem nada para escolher, você não vai poder fazer absolutamente nada, a não ser dar um exemplo praticamente ascético de vida.
Isso, infelizmente, é a realidade. Nosso mundo, nosso sistema é essencialmente corrupto. Nosso sistema econômico é essencialmente sujo. Nós não temos como mudar isso de uma hora para outra. A gente, infelizmente, tem que se sujar um pouco para conseguir lidar com essa situação. Então, admite. Olha, não tem... Todo mundo que está defendendo essa derrubada do governo atual com esses movimentos e que não tem uma visão infantil de realidade, sabe que tem um interesse econômico por trás disso, e ele pode muito bem defender esse interesse abertamente, de uma forma honesta. Você não precisa se fingir, você não precisa mentir dizendo que está preocupado com uma coisa que no fundo não te interessa, ou pelo menos interessa secundariamente. Digo a mesma coisa para o governista. Não adianta ficar apontando a cara na oposição, dizendo que eles são tão ou mais corruptos, porque eles já aceitaram intuitivamente, internamente esse fato. Talvez não estejam confessando, mas aceitam. O que você tem que apontar é que você está defendendo que, apesar da corrupção do governo atual, você defende um modelo econômico que, em sua opinião, é menos danoso ou mais vantajoso para a situação e que compensa potenciais maus feitos do governo atual. Então sejamos honestos, o que está em jogo aqui são interesses macroeconômicos e alinhamentos ideológicos que têm atores muito claramente reconhecidos. Nós sabemos que eles estão, uma pesquisa mínima você vai saber disso. Pare de fingimento hipócrita de que você está interessado nesse teatrinho de sombras ridículo que essa máfia corrupta dos Marinho empurra todo dia na sua cabeça na tela da Globo. Porque, sinceramente, se você acredita em Globo, você é um idiota, e você sabe disso, você não acredita. No fundo, você não acredita, você não pode nem dizer que você é manipulado, porque você sabe muito bem que está havendo uma manipulação e tem havendo um interesse escuso ali por trás. Você apenas acha que esse interesse, no momento, é útil para a sua própria visão de mundo ideológica e econômica. Então assuma isso e discuta no plano das ideias. Há argumentos para defender uma agenda liberal e há argumentos para defender uma agenda estatista, uma agenda nacional. Agora, por que a gente simplesmente não discute isso, não coloca isso às claras, não pauta esse diálogo com coragem e honestidade, que isso sim seria ser honesto, e não ficar fingindo que está preocupado com uma baboseira aí, com um bando de personagens, cada um mais sujo do que o outro, indivíduos que estão cometendo ilegalidades uma atrás da outra, arbitrariedade uma atrás da outra, praticamente no estado de exceção. Um governo também que já não está mais nem aí também para sua imagem pública. Ou seja, nós estamos diante de uma briga suja dos dois lados. Então para de fingir que você é defensor de ética, toma vergonha na cara e assume logo qual que é o seu real interesse, que não é um interesse necessariamente escuso, mas você pode defendê-lo e justificá-lo de uma forma honesta. Sou Marcos Valério XR, sou filósofo, falando diretamente de Brasília, dia 18 de março de 2016.